Olá, irmãos. Gálatas, capítulo 5, e o versículo 17, diz assim: Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Por que aqui temos que lutar a vida inteira? O texto que nós lemos hoje responde essa pergunta. Mas é interessante, não é mesmo? A própria Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades. Nós temos que lutar espiritualmente, muitas vezes. Então, atacar pessoas, ver pessoas, seja no âmbito pessoal, familiar, ou até mesmo político, ou talvez, quem sabe, profissional, enxergar pessoas é algo errado. Nós devemos querer o bem das pessoas, orar por elas, e quando não for possível, como a Bíblia diz, se possível, tende paz com todos os homens. Quando não é possível viver em paz, temos que pelo menos ignorar aqueles que querem nos fazer o mal e orar por eles. Mas existe a guerra espiritual. É bem verdade. É uma guerra que não acaba. E a pergunta hoje é: por que vivemos a vida inteira lutando? Ou por que temos que lutar a vida inteira aqui? Porque está claro que Deus nos permitiu continuar vivendo, ou seja, a nossa espécie humana, Ele permitiu que continuasse vivendo, porque Ele tinha um plano. Ele poderia simplesmente abortar o plano. Ele poderia simplesmente terminar com a linha de produção da espécie humana. Mas não, Ele permitiu que o ser humano viesse a se multiplicar. Ele permitiu que o ser humano, mesmo sendo pecador, mesmo fazendo mal, continuasse vivendo. Até porque diz a Bíblia que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? Então não importa o quão errado nós somos, ou o que de errado nós fizemos, a graça de Deus é o remédio. Deus não enxergou apenas o nosso defeito. Ele enxergou a solução, a saída. E foi por isso que Ele não desistiu. Porque Ele encontrou um meio para resolver a nossa situação. Mas, e aí? Por que nós temos que lutar a vida inteira? Como eu disse, o texto de hoje explica isso. Ele diz, e eu gosto muito de citar esse texto, você já deve ter percebido, que a carne, ela luta contra o espírito. Militar é lutar, brigar, confrontar. A carne o que é? Somos nós somos carne. Nós fomos feitos do pó da terra. Temos ossos, temos sangue, pele, carne. É o que nós somos. Somos físicos, somos seres físicos. Mas que temos possibilidade de ter o Espírito de Deus em nós e viver espiritualmente. Mas
A nossa natureza pecaminosa, ela insiste em querer nos arrastar para fazer coisas erradas. Você, por exemplo, já deve ter tentado se livrar de um hábito e não conseguiu. Parar de comer algo e não conseguiu. Ou conseguiu, mas com dificuldade. Talvez tentou vencer um vício e ainda não conseguiu. Ou conseguiu, mas com dificuldade. Por que isso? Porque a nossa natureza nos arrasta a fazer o que é errado. O ser humano não consegue perceber como seria a sua vida sem essa natureza. Porque ele não sabe, ele não entende. Mas essa é a boa notícia de Deus para nós hoje. Em breve, essa nossa natureza será transformada. O apóstolo Paulo chega a dizer em 1 Tessalonicenses 4 que o que é corrupto, ou seja, o nosso corpo será revestido de incorruptibilidade. O que é mortal será revestido de imortalidade. Mas enquanto vivermos aqui, vamos ter essa natureza. E é essa natureza que nos faz viver lutando. Mas em breve, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, em breve, Jesus vai voltar. Tudo que nós temos visto no mundo afora são sinais, são avisos de que Deus, de que Jesus irá voltar. Então, em breve, não precisaremos mais lutar. Porque nós seremos, juntos com Deus, uma grande família, agindo naturalmente para o bem. Mas é claro, como nós temos a natureza má, como nós conhecemos o mal já, Deus não poderia nos obrigar a querer viver fazendo bem para sempre, a ter uma natureza boa. Ele nos permitiu viver aqui com essa natureza ruim e ansiando por uma natureza boa, querendo uma natureza boa, para que um dia Ele possa nos dar. Esta é a coroa da vida. Porque fazer o bem é o que nos dá vida. E quem fez o bem e nos deu a vida foi Jesus. Nós, infelizmente, erramos, cometemos falhas e por isso recebemos a morte como resultado das nossas ações. Mas em breve, essa natureza mortal, pecaminosa, de erro, vai deixar de existir. O próprio apóstolo Paulo fala, quando ele tenta fazer o que é certo e não consegue, ele, com certeza, era um homem consagrado, ele disse: pobre miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte? É um corpo de pecado, não é mesmo? Eu não estou dizendo que você não presta, que você não vale nada, que você só faz tudo errado. Não é isso. O texto bíblico não está dizendo isso. Todos nós temos qualidades. Todos nós temos os nossos pontos bons. Apesar de termos os nossos erros, nossos defeitos, nós temos os nossos pontos bons e nos esforçamos para fazer o bem. E Deus quer isso. Isso é lutar, isso é brigar. Mas o perfeito vai nos encontrar quando Jesus vier. E aí seremos transformados. E esse dia, com certeza, será um dia de festa. Porque ali nós vamos poder cantar e louvar a Deus pela vitória sobre a nossa natureza. A maior vitória não será contra o diabo, contra os anjos maus. Não, não é isso.
A maior vitória será contra a nossa natureza, será contra a nossa vontade de pecar. Deus nos dará isso. E Ele quer nos dar isso. Ele quer que o ser humano chegue nesse ponto. Mas é claro, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, tudo começa aqui. O reino de Deus é como uma semente, ele começa pequeno, mas em breve vai crescer. Então, aceite a proposta de Deus. Aceite, mesmo em dificuldade, continuar lutando, porque Ele diz ser fiel até a morte, ou seja, continue brigando até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu sei que não está fácil, essa situação do vírus é horrível, desemprego em alguns lugares, situações críticas, família com dificuldade, mas Jesus pode resolver tudo isso. E se você orar com fé, Ele vai resolver tudo isso. Mas primeiro, você precisa aceitar a oportunidade que Ele está te dando. Que é o próprio Deus dizendo: tirarei de vós um coração de pedra e colocarei em vós um coração de carne. Eis que estou à porta e bato. E no final vamos poder dizer igual o apóstolo Paulo: combati o bom combate. Terminei a carreira e guardei a fé. Deus vai encher você de poder para você vencer isso que te incomoda. Mas obedeça. Respeite o que Deus está te pedindo. E aí sim, você vai vencer. Amém? Um bom dia para você. Ou uma boa tarde, uma boa noite. Um feliz sábado. E que Deus te abençoe.